Então eu estou lendo acerca de João, capítulo 10, versículo 27 e 28. E eu estou no comentário de Wernher de Boer, aqui no versículo 28. Comentário do 28. É precisamente isso que Jesus confirma. E eu lhes dou a vida eterna, aqui como já em João 3,15. A vida não se caracteriza primordialmente como aquilo que dura infinitamente, eternamente. Pelo contrário, ela é descrita como eônica, ou seja, como pertencente ao novo éon que a tudo aperfeiçoa. Pode ser referida também simplesmente como a vida. Ela é a vida pela qual, na realidade, anseia toda a sede de vida e que as pessoas também buscam inconscientemente e sem sucesso em seus descaminhos e nas trilhas do pecado. Mas Jesus a dá aos seus, e ela é a dádiva completa e abrangente que ele tem para dar. Essa dádiva é degustada já agora, Hebreus 6:5. Ao mesmo tempo, porém, ela está oculta sob a cruz. Lutero, e pertence tão somente aos que creem. O bom pastor que dá vida eterna às suas ovelhas, ao mesmo tempo as envia para o meio dos lobos, Mateus 10,16, e faz com que sempre de novo ganhem a vida de tal forma que a percam por causa dele. Justamente com essa vida eônica determinada pelo éon vindouro, ela não pode ter a característica do progresso neste mundo. Uma vida dessas os seus possuem agora, já como presente dele. No entanto, ainda estão a caminho rumo ao novo éon vindouro que há de trazer a plenitude total. Será que alcançarão esse éon a sabedoria de Deus e entrarão nele? João 3,5. Não perecerão ao longo caminho até lá que está diante deles? Jesus assegura. E com certeza não perecerão eternamente. Também, neste caso, não se pensa num conceito filosófico de eternidade. Não até para dentro do éon vindouro, como é dito literalmente conforme o conceito bíblico, as ovelhas de Cristo não perecerão. Porque posso ter certeza disso, uma vez que nem conheço o futuro que está diante de mim? Como Jesus pode prometê-lo, apesar de que justamente ele conhece todos os perigos e provações e vê muito bem chegar o lobo e seguramente não subestima o príncipe deste mundo? Será que confia que os seus terão tanta força de superação? Considera tão vigorosa a fé deles? Não, Jesus apenas pode fazer esta promessa porque tem condições de prosseguir. E ninguém as arrebatará da minha mão. A mão desse pastor é forte e inexpugnável. Por isso, quem quer que seja esse alguém que nos tenta arrancar dessa mão, morte ou vida, anjos ou principados ou potestades, coisas do presente e do futuro, altura ou profundeza, tudo o que na verdade não passa de criatura, não há de ter êxito. Então é isso aí, então é o que fica, é o comentário do Evangelho de João, Esperança, comentário Esperança, né? Aí aqui é o outro comentário, é o William Hendrickson. Vamos ver o que ele vai falar do versículo 27 e 28. 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. E eu lhes dou a vida eterna, e elas certamente nunca perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Considerando esta sublime sentença de um ponto de vista meramente formal, notamos 6 partes arranjadas num belo relacionamento recíproco. Isso pode ser representado da seguinte maneira: minhas ovelhas, eu. Primeiro, ouvem a minha voz. 2, as conheço. 3, me seguem. 4, lhes dou a vida eterna. 5, certamente nunca perecerão. E 6, cuido para que ninguém as tome de minhas mãos. Entretanto, deve-se enfatizar que isso é verdade somente do ponto de vista formal. Certamente
que não é justo basear conclusões doutrinárias erradas sobre este arranjo retórico e dizer, por exemplo, que, como fato real, os 6 elementos são todos simultâneos. Muito claramente, as pessoas não podem tornar-se ovelhas. Ovelhas não ouvem nenhuma voz, a menos que antes de tudo a voz exista. E as ovelhas não seguem, a menos que o pastor as leve para fora do aprisco e vá diante delas. E mais, é porque o bom pastor dá vida eterna às ovelhas, que elas nunca perecem e que ninguém as tira de suas mãos. As ovelhas não são passivas de forma alguma, elas ouvem e elas seguem, mas a ação resulta da dádiva. Elas próprias são as dádivas do Pai ao Filho. Esse pensamento é enfatizado neste mesmo contexto. Com ligeiras variações, todos os 6 elementos foram mencionados antes. Portanto, para a explicação, simplesmente indicamos as passagens em que as mesmas verdades foram expressas anteriormente. Por gentileza, veja as referências. Primeiro, minhas ovelhas ouvem minha voz. Veja sobre 10, 3, 8, 16. 2, e eu as conheço. 3, e elas me seguem. 4, e eu lhes dou a vida eterna. 5, e elas realmente nunca perecerão. E 6, e ninguém as arrebatará da minha mão. O que é afirmado aqui, portanto, resume-se no seguinte: minhas ovelhas, tendo se tornado minhas, porque me foram dadas por meu Pai, 10:29, fizeram grande esforço em ouvir o som da minha voz. Elas fazem isso constantemente. Então, peraí, fez esforço para ouvir a voz? Eu acho que não fez. Ela ouve automaticamente. Então, ele falou, ela já, ouviu, já conhece a voz dele. Elas me obedecem prontamente e põem toda a sua confiança em mim. Eu as conheço e as reconheço como minhas. Elas me seguem, porém fogem de estranhos. Eu lhes dou aqui e agora, bem como no futuro, a vida que está radicada em Deus e que pertence ao tempo futuro, ao reino da glória. Em princípio, ela se torna sua propriedade mesmo antes de alcançarem os átrios celestiais. Essa vida é salvação completa e livre e se manifesta na comunhão com Deus em Cristo. 17:3. Na participação do amor de Deus, 5:43. De sua paz, 16:33. E de sua alegria, 17:13. Portanto, ela difere em qualidade da vida que caracteriza o tempo presente, sendo o seu exato oposto. E ela nunca termina. As ovelhas certamente nunca perecerão, isto é, elas nunca entrarão na esfera da ira, na condição de serem banidas para sempre da presença do amor de Deus. E ninguém as arrebatará da minha mão, simbolizando meu poder. Alguns comentaristas insistem que quando Jesus afirma elas certamente nunca perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão, na verdade ele não quis dizer isso. Eles estão tão certos de que os crentes podem, no final de contas, perder-se que não estão dispostos a fazer justiça nem mesmo a esse sentido claro das Escrituras. Porém, deve-se ter em mente, como foi mostrado, veja a introdução, página 61, veja também sobre 4:4, 6:34 e 44, 39 e 44, que no quarto evangelho a ideia de predestinação e algumas vezes também de seu corolário, a perseverança dos santos, o fato de serem eles guardados pelo poder de Deus, de modo que lhe continuam ligados até o fim, é constantemente enfatizada. Então é totalmente fútil negar isso ou buscar refúgio da passagem que, considerada meramente na superfície, pode parecer consistente com esse ensinamento. Dessa maneira, 15:6 é com frequência citado por aqueles que negam o que João tão claramente enfatizou. Veja, porém, sobre este versículo: a base para a salvação do homem repousa para sempre em Deus, não no homem. Esse ponto não é compreendido por aqueles que ensinam que o homem é capaz, afinal de contas, de se separar do poder de Deus. Assim, Deus é destronado e o conforto da segurança da salvação é perdido. Certo, então isso aqui é comentário do William Hendrickson aqui.
falando sobre, né? Vamos ver se o F.F. Bruce tem alguma coisa acerca disso aí. F.F. Bruce, João capítulo 10. Dez, 26, 27. Não, é 27 e 28. 27. Aliás, o segui-lo por parte das ovelhas e o conhecê-las por parte do pastor são mútuos. Então só fala isso aí, certo? 27 e 28, o F.F. Bruce, pelo que eu acho um comentário muito fraco, talvez eu esteja errado. É um comentário bem exegético, mas ele é muito... Quando se busca um comentário, não se acha nada praticamente. A não ser que você busque o geral, né? O capítulo todo, para entender alguma coisa. Aqui, agora, a Bíblia do Expositor, né? A Bíblia do Expositor de Jimmy Swaggart, 27 e 28. Vamos ver o que ele vai falar aqui, né? 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ele vai dizer, Cristo é o cabeça da igreja, não os homens. Então, ouvem a voz de Cristo, né? Que é o cabeça, né? Então, certo. E eu as conheço. O conhecimento perfeito e absoluto até a individualidade. Certo. É importante que Deus conhece a gente, isso é legal. E elas me seguem. O que farão as ovelhas verdadeiras, certo? O 28. E dou-lhes a vida eterna. Leva consigo uma promessa que não se pode igualar em nenhuma outra circunstância. E nunca hão de perecer. Quer dizer que o crente jamais tem que temer que Deus trocaria de opinião com respeito à sua salvação. Ninguém as arrebatará da minha mão. Refere-se a qualquer e todas as forças exteriores. Entretanto, se desejar, pode apartar-se de sua mão, que desgraçadamente é o que milhões têm feito. Certo, então Deus toma para si, ninguém apartará de sua mão, e ele não vai mudar de ideia, né? Quando ele escolheu salvar alguém, né? É isso aí. Que é a Bíblia de Evangelismo. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Foi o 27, 28, né? 27, veja o comentário de 2 Timóteo 2,19. E aí, nada por 28. Então, 2 Timóteo 2,19. 2,19. Conversões genuínas e falsas. Os falsos convertidos. Olha só que legal. Então aqui tem um comentário aqui, né? Bíblia de Evangelismo e Ação. Conversões. Os falsos convertidos não demonstram uma contrição genuína pelo pecado. Apesar da profissão de fé, eles ainda não tiveram uma experiência de arrependimento bíblico. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Tito 1,16. O verdadeiro convertido, ao contrário, tem a consciência do pecado e sentiu a dor que vem de Deus. Arrepende-se de verdade e produz coisas próprias de salvação. Hebreus 6,9. Isso fica evidenciado pelo fruto do Espírito, pelo fruto da justiça, etc. Entretanto, somente Deus é capaz de discernir a conversão genuína da falsa. Nossas igrejas estão cheias de pessoas muitíssimo gentis e educadas que jamais sentiram o desespero da culpa ou a sensação maravilhosa de serem perdoadas. P. Forsyth. Esse é a ideia do cara que escreveu, né? Então tá falando de uma conversão
2,19, mais um comentário também. A igreja está cheia de hipócritas. Olha só, então, falando que não é porque tá lá que é ovelha não, né? É complicado. Os hipócritas podem aparecer nos templos das igrejas todos os domingos, mas não existe hipócrita na igreja, corpo de Cristo. O vocabulário hipócrita deriva da palavra grega utilizada para ator ou aquele que finge ou engana. A hipocrisia é a prática de professar crenças, sentimentos ou virtudes que na verdade não possuímos. A Igreja de Jesus é composta de cristãos genuínos. Os hipócritas são fingidos que se misturam ao povo de Deus, portanto Deus conhece aqueles que o amam e a Bíblia nos adverte de que Ele fará a separação entre os verdadeiros e os falsos convertidos no dia do juízo. Todos os hipócritas acabarão no inferno, Mateus 24:51. Então 2,19, que está falando: entretanto o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence. E afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Olha só, então Deus conhece o que são as ovelhas, né? Elas ouvem a minha voz, eu as conheço. E aí tá falando aqui, já na ideia de Timóteo, já tá dizendo que não são hipócritas, né? E agora ver o que o comentário do Calvino traz aqui no versículo 27. Minhas ovelhas ouvem minha voz. Ele prova pelo uso de um argumento extraído dos contrários que não são ovelhas, porque não obedecem ao evangelho. Não obedecem ao evangelho. Então, tá aqui. Se não ouvir a voz de Deus, então não é ovelha dele. Porque Deus eficazmente chama a todos quanto elegeu, de modo que as ovelhas de Cristo se revelam por sua fé. E de fato, a razão pela qual o título ovelha é aplicado aos crentes é que eles se rendem a Deus para que sejam governados pela mão do Supremo Pastor e, renunciando à ferocidade de sua natureza, se tornam dóceis e educáveis. Não é pequena consolação para os mestres fiéis que a maior parte do mundo não dê ouvidos a Cristo. Contudo, ele tem suas ovelhas, a quem ele conhece e por quem é também conhecido. Que tudo façam para conduzir o mundo inteiro ao redil de Cristo. Mas quando seu desejo não se concretiza, que fiquem satisfeitos com esta única consideração, que todos quantos são ovelhas serão congregados por meio de sua agência. O restante já ficou explicado. Então aqui foi o versículo 27 do Calvino e o 28. Vamos ver o que o Calvino fala. E jamais perecerão. É um inestimável fruto de fé o fato de Cristo nos convidar a nos convencermos de segurança quando somos conduzidos pela fé para seu redil. Mas também devemos observar sobre que fundamento repousa esta certeza. É porque ele será o fiel guardião da nossa salvação, pois testifica que nossa salvação está em suas mãos. E se isso não fosse suficiente, ele diz que serão seguramente guardados pelo poder de seu Pai. Esta é uma passagem notável por meio da qual somos ensinados que a salvação de todos os eleitos não é menos infalível do que é o poder de Deus invencível. Além disso, Cristo não pretendia lançar esta palavra ao ar sem qualquer objetivo, mas tensionava formular uma promessa que permaneceria profundamente radicada em suas mentes. E por isso inferimos que a afirmação de Cristo visa a mostrar que os eleitos são absolutamente convictos de sua salvação. É verdade que vivemos cercados por adversários poderosos e tão profunda é a nossa fraqueza que a todo instante estamos na iminência da morte. Mas como aquele que guarda aquilo que depositamos em suas mãos, 2 Timóteo 1,12,
é maior ou mais poderoso que tudo que temos razão para tremer, como se nossa vida corresse perigo. Daí também inferimos quão demente é a confiança dos papistas que confiam no livre-arbítrio em sua própria virtude e nos méritos de suas obras. Amplamente diferente é a maneira com que Cristo instrui seus seguidores, lembrando-os de que neste mundo podem se sentir como que no meio de uma floresta, cercados por inumeráveis salteadores, e que estão não só desarmados e expostos como presas, mas estão cientes de que a causa da morte está contida neles mesmos, de modo que, confiando somente na proteção divina, podem andar sem qualquer susto. Em suma, nossa salvação é infalível, porque ela está nas mãos de Deus, pois nossa fé é fraca e somos por demais inclinados a vacilar. Deus, porém, que nos tomou sob sua proteção, é suficientemente poderoso para dissipar como apenas seu sopro todas as forças de nossos adversários. É de grande importância que volvamos nossos olhos para este fato, que o medo das tentações não nos leve ao total desvanecimento, pois Cristo ainda pretendia realçar a forma na qual as ovelhas podem viver vida tranquila no meio dos lobos. E ninguém as arrebatará do meu Pai, das mãos do meu Pai. A palavra "e" nesta passagem tem um valor de portanto, porque visto o poder de Deus ser invencível, Cristo infere que a salvação dos crentes não é exposta às paixões ingovernáveis de seus inimigos, porque antes que pereçam, Deus vem como vencedor e as torna sob a proteção de suas mãos. Certo, então aqui vai terminar esse comentário e aí já vamos passar para o outro.